Boa tarde, senhor Popinha. Minha dúvida vai em direção... Algumas dúvidas primeiro sobre o que o senhor respondeu aos outros deputados. O senhor falou que confia na Tuvisud. E o que me impressiona é que, mesmo caindo a barragem, o senhor não foi capaz de falar que não confia nela. E bem ao certo, quando o senhor falou que está tudo certo, mas rompeu a barragem, então, queria saber do senhor o porquê que você continua confiando na Tuvisud, mesmo vendo a barragem cair, e se para o senhor estava tudo certo nessa barragem que caiu, como que podemos confiar na sua pessoa, como uma pessoa que tem responsabilidade sobre tantas outras barragens e não soube identificar aonde que poderia estar ouvida a falha e quem é o responsável por essa queda? Excelência, desculpa fazer uma correção aqui. Eu não disse que eu confio na Tuvisud. Eu disse que até que sejam confirmadas as suspeitas, eu não poderia me pronunciar a respeito. Desculpa, a segunda pergunta eu não entendi. É que, segundo suas respostas aos outros colegas, o senhor colocou que não entende como que a barragem caiu, não sabe identificar quem são os responsáveis e muito menos falando que estava tudo certo, então não entende porque ela caiu. Então, eu queria saber, como o senhor bem disse, que, segundo os princípios de delegação, o senhor tem que delegar muitas questões para outras pessoas. Mas, uma vez que você não consegue identificar onde aconteceu o erro e quem é o responsável, como que nós podemos confiar numa empresa que tem o senhor à frente dela, à frente aos que estão ali responsáveis pela segurança de tantas vidas e, inclusive, do meio ambiente, que é tão precioso para nós? Excelência, eu já disse que e volto a repetir, a segurança das barragens não se dá a nível centralizado e não se dá a nível no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Ela se dá nas pontas. Cabe a nós, da cúpula da empresa, prover recursos para que esta segurança pudesse ser bem exercida, e cabe a nós também a dar autonomia às lideranças locais para que estas pudessem exercer a segurança da barragem. A segurança da barragem ela é vinculada à geotecnia operacional e às operações no que diz respeito à manutenção e à operação. Segundo relatos de outras pessoas técnicas aqui, apontaram inúmeros problemas na barragem que já vinham ocorrendo há muito tempo e que, inclusive, foi um milagre ter durado tanto tempo antes de cair. Então, por isso que eu fiz a devida pergunta, se o senhor não conseguiu identificar, e mesmo delegando para pessoas que deveriam identificar esses problemas, e uma barragem que tinha tantos e tantos problemas, que já era para ter caído anteriormente, então, como que a gente pode confiar ainda nessa empresa? E as pessoas que estão responsáveis por esses procedimentos? Excelência, todos os relatos que chegavam à alta cúpula da empresa, inclusive a mim, não apontavam qualquer indício de instabilidade. A barragem estava inativa, estava em projeto de descomissionamento, estava aguardando licença, que infelizmente demorou muito para sair em 2018, final de 2018, e não tinha não existia nenhum nível, nenhum sinal de instabilidade da barragem. E tinha o laudo de estabilidade, que era o nosso norte. Todo mundo tinha este norte, esta âncora de laudo de estabilidade, que é uma coisa que você, como diretor, dirigente de uma empresa, consegue acompanhar. As questões da barragem são muito técnicas, extremamente técnicas, e por isso a gente tinha que se fiar no laudo de estabilidade. Eu entendo que hoje estão em processos aí, inclusive, revisões tanto em termos de fiscalização, de legislação, para que haja essa é uma mudança de paradigma, né, para que haja uma
parâmetros que vão além do laudo de estabilidade para que se possa atestar a segurança da barragem. Deputado Bartô, antes de Vossa Excelência só continuar, eu gostaria de agradecer o presidente da CPI, eu não sei o nome que foi dado lá, CPI de Brumadinho, na Câmara Federal, o deputado Júlio Delgado, chegou aqui, está conosco agora, a partir de agora, acompanhando os trabalhos desta comissão. E agradecendo também, porque hoje pela manhã tivemos uma reunião de trabalho entre esta CPI, entre os membros desta CPI e alguns membros da CPI da Câmara Federal, para conversarmos a respeito das experiências, daquilo que já foi feito, do que pode ser feito ainda pela frente. Então, agradecendo a presença, a ilustre presença do deputado Júlio Delgado. Com a palavra, o deputado Bartô. Senhor Popinga, eu também acredito no princípio da delegação, mas esse princípio não pode ser feito de qualquer forma. A gente precisa muito confiar nas pessoas que estamos delegando, pois os atos deles acabam respingando na gente. Uma vez que houve essas falhas, e as falhas foram grotescas, fica claro que, às vezes, na delegação faltou do senhor ou da sua equipe saber exatamente a quem confiar. Pois falar que só de um relatório que garante estabilidade já é o suficiente para ter tranquilidade de que ela esteja ok, e vendo que a própria Tuvisub já colocou claramente que sofreu pressões da Vale para poder passar o relatório de estabilidade, mostra que tem falha na confiança do senhor aos seus delegados. Então, a pergunta que eu fiz era realmente mais retórica sobre como que nós, Estado, podemos confiar numa empresa que não soube identificar corretamente aonde estava acontecendo a falha e que tal falha propiciou morte de tantas pessoas, inclusive de um ecossistema todo. Enfim, eu vou passar, e queria, já que nessa resposta o senhor falou que estava demorando muito a licença, o senhor acompanhou o processo de retirada de licença dessa barragem? Excelência, eu não tenho detalhes dessa licença e como é que ela evoluiu. Eu só havia sido informado que a licença estava demorando mais do que o previsto, mas ela saiu em dezembro de 2018. Foi uma licença que demorou 3 anos e meio para ser aprovada, porém só nos últimos 6 meses que ela correu a passos largos e de forma muito controversa. Tá? E, inclusive, no seu relato aqui, o senhor falou que não trata de contratos abaixo de 100 milhões, correto? Contratos abaixo de 100 milhões de reais, contratos de serviços, não de investimentos, eles não precisam subir para a diretoria executiva assinar contratos do tamanho da Vale, de 20, 30 milhões de reais, são contratos pequenos. Eu ficaria o dia inteiro assinando contrato. Sim. Questões de venda da empresa, venda de participações, compras de outros ativos com valores vultuosos, o senhor faz parte? O senhor tem conhecimento a respeito? Sim, Excelência. Projetos de aquisição de outras empresas ou de novas tecnologias ou de assuntos estratégicos, eu certamente sempre sou envolvido. Ok. A barragem 1 do Córrego de Feijão, em Brumadinho, pertence ao chamado Sistema Sudeste da Vale? A barragem B1 de Feijão, a mina de Feijão, pertence ao complexo de Paraupebas, que, por sua vez, pertence ao corredor sudeste da Vale, que tem 2 ferrovias e 3 portos. Ok. Quais outras barragens ou complexos fazem parte do chamado Sistema Sudeste da Vale? Excelência, eu não sei de cor todos os nomes dessas barragens, mas eu diria que porque a grande maioria das barragens da Vale fazem parte do Sistema Sudeste, porque no Sistema Norte o minério ele é mais rico por natureza, não precisa ser beneficiado e, portanto, não entra água no beneficiamento e não precisa de barragem. Então, deve ter muito poucas barragens no Sistema Norte e a grande maioria das barragens fica neste Sistema Sudeste, que Vossa Excelência acaba de mencionar. Ok. Uma compra de 1,8 bilhões de reais, 1,8 bilhão de reais, faz parte do seu
trabalho de avalizar, analisar e ver o que confere essa compra? Depende dessa compra, se for investimento, se for aquisição de empresas, eu não entendi a pergunta. Seria uma aquisição de empresa no valor de 1,8 bilhões. É de responsabilidade do senhor estar auferindo alguma análise dessa compra? Relacionado ao minério de ferro e carvão? Em ativos. Em ativos. Do minério de ferro e carvão ou só de... De barragens, de outras mineradoras, de outras empresas? Sim, se for relacionado a minério de ferro e carvão, certamente passaria, seria discutido comigo. Ok. A Vale considerou os rejeitos de minérios contidos na barragem 1 do Córrego de Feijão como expectativa futura de rentabilidade no valuation da empresa New Steel Global NV, quando da sua aquisição no dia 11 de dezembro de 2018 por 500 milhões de dólares? Excelência, a aquisição da New Steel e o assunto da barragem de Feijão são dois assuntos completamente diferentes. Eu havia dito que nós investimos muito em novas tecnologias e tentamos cada vez mais ficar menos dependente de utilização de água e de barragens. Antigamente tínhamos 40% a seco, hoje já são 60%. E vamos para 70% dentro de 2 anos. A compra da New Steel por 500 milhões de dólares, ela se insere no fortalecimento da Vale de ter novas tecnologias de processamento a seco, porque existem tipos de minério que podem ser lavrados e não precisam de beneficiamento, basicamente quando eles estão ricos. Nós desenvolvemos dentro da Vale muitas tecnologias a seco, nenhuma delas está completamente madura, mas estamos chegando lá. E esta empresa New Steel, ela era complementar ao nosso portfólio de melhorar o beneficiamento a seco. Ok, mas eu refaço a pergunta. Foi considerado a barragem B1 de Córrego do Feijão como expectativa futura de rentabilidade no valuation da compra desta empresa? Excelência, não. A barragem encontrava-se inativa, ou seja, a mina já estava operando a seco. De acordo com o CAD, parece que ela foi considerada como ativo na hora de comprar, pois a New Steel tinha a questão da tecnologia a seco, desde a década de 70, que ainda não estava, de fato, confirmada como uma tecnologia inovadora, visto que há outras empresas que tinham essa tecnologia, e também estava lá, no próprio valuation, que ela considerou as barragens do sistema sudeste da Vale, no sistema sudeste, como forma de expectativa futura de rentabilidade, e, por isso, o valor de 500 milhões de dólares na compra dessa empresa. Excelência, eu tenho que... Vossa Excelência me desculpa, mas eu tenho que discordar. A empresa New Steel foi adquirida no âmbito estratégico global muito antes, e a decisão foi tomada muito antes da barragem B1. Eu gostaria aqui de desmistificar este valor econômico dessa barragem B1. Se Vossa Excelência considerar que tinha 10 milhões de metros cúbicos nessa barragem, e se Vossa Excelência dividir por 2, que é a densidade, Vossa Excelência chega aí a 5 milhões de toneladas. Isto aí, reprocessando, daria, vamos supor, 50% de reprocessamento, daria 2 a 3 milhões de toneladas, que é menos de 0,5% da produção anual da Vale, que não tem nenhuma significância, nenhuma relevância nesse processo estratégico que é muito maior do que esse aspecto tático local da B1. Se ele não tem nenhuma relevância, eu gostaria que o senhor me explicasse o porquê no dia 11 de dezembro de 2018, no dia que foi anunciada a compra da New Steel, também teve um evento no Ministério Público Federal, onde a Vale obteve na Justiça uma liminar garantindo a 37ª reunião do Copan
para o dia 11 de dezembro de 2018, para que fosse julgado a licença dessa barragem. Por que tinha tanta pressa e por que precisava ser julgado nesse dia a barragem B1, se ela não interferia, mesmo o senhor disse que não interferiria, mas mesmo estando constante no CAD, que ela estava como, ela não, mas as barragens do Sistema Sudeste na qual ela se encontra estavam consideradas como expectativa de vendas futuras e tinha a discussão dessa licença. Excelência, pode ser uma coincidência. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento dessas declarações do CAD. Eu não participava da análise jurídica. O CAD era tratado por nossos advogados externos. Sinceramente, eu duvido muito que tenha alguma relação entre a B1, o licenciamento da B1 e a decisão estratégica da New Steel, que vai muito além desse horizonte. Então, vou ler algumas conclusões aqui minhas, e o senhor pode ficar à vontade de criticá-las ou corroborá-las. Já tenho a convicção de que a causa do rompimento da barragem em Brumadinho foi a pressa da Vale em aprovar sua licença para permitir que os rejeitos contidos naquela barragem fossem tangibilizados no mercado de capitais e assim aumentar o valuation da empresa New Steel Global, atingindo-se o valor aproximadamente de 2 bilhões de reais. Está registrado no CAD pela própria Vale o valor aproximado de 2 bilhões de reais se espelhou numa expectativa futura de rentabilidade com tratamento de rejeitos contidos na barragem do Sistema Sudeste. Ou seja, sob o argumento de usar a tecnologia da New Steel, a Vale usou os rejeitos como ativo e assim justificou o valor pago de 2 bilhões de reais. Essas provas corroboram o que disse o prefeito de Brumadinho, que afirmou que a Vale tinha pressa em aprovar a licença da barragem porque ela estava sendo vendida. Dessa forma, todos os demais protocolos de segurança, mediante preventivas, certificação de estabilidade da barragem, etc., foram negligenciados e manipulados. A empresa New Steel, ao menos até o dia 11 de dezembro de 2018, era uma empresa não operacional e sem receitas. De acordo com informações da própria Vale no processo de M&A, do qual o senhor fala que faz parte de analisar, que correu em tempo recorde no CAD, tão somente em 22 dias corridos, incluindo-se Natal e Ano Novo, processo número 08700007027/2018-85. Mesmo sendo uma empresa de papel, a New Steel foi avaliada por valor bilionário. Continuando, dia 11 de dezembro de 2018, ocorreram 3 eventos de extrema relevância e que corroboram a pressa da Vale e a minha convicção. Segundo o Ministério Público Federal, a Vale obteve da Justiça uma liminar garantindo a 37ª reunião do Copom para o dia 11 de dezembro de 2018. Evento 2, a Vale obteve licença trifásica na 37ª reunião do Copom para a recuperação dos rejeitos contidos na barragem 1. Detalhe, tá? Teve mudança até próprio do nível de risco da barragem para que ela conseguisse essa trifásica. Tá? Evento 3. A Vale anunciou publicamente ao mercado a compra da empresa New Steel por 500 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais. Além dos 3 fatos acima elencados, uma estranha coincidência é a renúncia do presidente, do superintendente da ANM, antiga ANP, Seção Minas Gerais, logo após a ANM votar favorável pela concessão da licença trifásica à Vale. Em razão da minha convicção, e como forma de promover maior aprofundamento dos pontos elencados, até mesmo porque o senhor falou que não considerava ela como ativo a ser considerado nesse evaluation, e no processo do CAD está ela como no evaluation, como as barragens do Sistema Sudeste, eu sugiro que requeremos ao CAD apresente a íntegra do processo 08-700-00-7027/2018-85 e outros relativos à aquisição da New Steel pela Vale e, principalmente, o valuation utilizado pela Vale, que justificou o valor pago de 500 milhões de dólares, quase 2 bilhões de reais. Além de todo o exposto, é relevante registrar que a empresa New Steel sempre teve
sede no Rio de Janeiro, desde a sua criação. Porém, 10 meses antes de sua aquisição pela Vale, a empresa transferiu a sua sede para Amsterdã, na Holanda, sendo que o valor de 2 bilhões de reais foi transferido para aquele país. Em razão disso, também sugiro que requeira ao Ministério da Justiça, na figura do excelentíssimo ministro Sérgio Moro, juntamente com o ministro público federal, que comuniquem à Justiça da Holanda para que rastreie as movimentações financeiras da New Steel após o dia 17 de janeiro de 2019, dia em que transitou em julgado no CAD a aprovação da aquisição da empresa pela Vale, e investiguem quais foram os beneficiários desses recursos. Esse dinheiro foi distribuído para offshore, fora do controle fiscal das autoridades brasileiras. E também sugiro que requer ainda que o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal investiguem se beneficiários desse recurso da New Steel são agentes públicos, ex-executivos da Vale e prestadores de serviço da Vale, interessados em explorar os rejeitos contidos na barragem B1. Caso se confirme tais suspeita, teremos uma nova Passadina. O senhor sabe do caso da Passadina? Eu sei o que o senhor está se referindo. No caso da Passadina ou no caso dessa venda da New Steel? No caso da venda, Excelência, no caso da venda da New Steel, eu vou fazer um último comentário, que talvez pudesse abreviar um pouco essa discussão. A venda da New Steel, a compra da New Steel foi defensiva. A compra da New Steel, a New Steel não tinha uma tecnologia madura ainda. Ela depende de secagem de minério. Para secar minério, tem que ter energia barata. Eu acho que todos aqui sabem que o Brasil não é exatamente um lugar onde tem energia barata. A New Steel foi comprada visando purificar certos tipos de minério fora do Brasil, onde tinha energia barata. Não tem nada a ver com a B1. Eu vou encerrar meus comentários com esta afirmação. O tipo de minério contido na barragem B1 não se presta para, não é um pellet feed, não se presta para ser beneficiado desta forma. Tá ok, mas por que pagar 2 bilhões numa empresa inoperante, cuja uma tecnologia não é madura o suficiente e está em desenvolvimento desde a década de 70 e várias outras empresas detêm a mesma tecnologia? A mesma tecnologia não, Tecnologias Excelência. parecidas. Com o mesmo fim. Não são mesmas tecnologias, são tecnologias complementares, e essas decisões da New Steel são de altíssima estratégia da empresa, não são decisões táticas. Líder de mercado como a Vale às vezes tem que tomar decisões defensivas, e foi nesse sentido que nós a tomamos. Ok. Sugiro ainda requerer que a Vale apresente todos os contratos vigentes ou não, em qualquer tempo, com terceiros, objetivando a exploração, aproveitamento e comercialização em conjunto do minério oriundo da bacia de rejeito B1 da mina de Córrego do Feijão. Também sugiro requerer ainda que a Vale apresente especificamente com o objetivo de explorar, aproveitar e comercializar os rejeitos contidos na barragem B1 da mina do Córrego do Feijão, eventuais contratos vigentes ou não, firmados com a empresa da Green Metal Solution Ambiental S.A., aos seus sócios Luiz Fernando Francescini, Lucas Prado Calas e Bruno Henrique Luciano, em razão da matéria publicada em Folha de São Paulo do dia 28 de janeiro de 2019, que exibe sua reportagem memorando de entendimento firmado entre as empresas Elijá, Administração e Participações Limitadas, de propriedade do senhor Rodrigo Quintão, e Brasil Séculos III, Consultoria Limitada, e a empresa Green Metals, mencionada anteriormente, com o objetivo de explorar a barragem do Feijão. Também sugiro requerer à Vale que apresente a lista de todas as barragens do Sistema Sudeste e quais barragens foram utilizadas no valuation da New Steel como expectativa futura de rentabilidades, tais como mencionadas no CAD. A Vale tem deixado a imprensa e a opinião pública entenderem que o rejeito é um problema e um passivo. Entretanto, a Vale entende que o rejeito é um ativo e tem o objetivo claro de explorá-lo. Com esse objetivo, negligenciou-se a vida de pessoas no crime de Brumadinho. Quer colocar mais alguma posição do senhor com relação ao que eu li? Excelência, não. Tá. Presidente, para mim já se encerra e fica aqui todos os pedidos de requerimentos para serem analisados e colocados na próxima reunião.